Hoje com o engenheiro agrônomo e que faz parte também da equipe de portfólio de herbicidas da Corteva AgroScience, o André Batista. Olá, André, tudo bem? Olá, Tavinho, bom dia, tudo bom? Prazer estar aqui no seu programa. Tudo bom. Vamos falar um pouquinho aí do capim pé de galinha, que é um capim que atormenta a vida dos produtores de soja aí. Quem é esse capim pé de galinha? Porque parece que ele dá em toceiras, ele é de difícil controle. Explica pra gente. Bom, o capim pé de galinha é um nome comum, ok? O nome científico é Eleusinia indica e ele vem realmente dando dor de cabeça ao agricultor nos últimos anos. Teve um aumento Ele não é aquela enorme. tiririca, não, né? Tá? Ele não é aquela tiririca, Não, não. não, não. Não, tá, Não, não. Esse é um outro tipo de capim, tá. tá? E nos últimos anos, o capim pé de galinha, ele vem sendo aí uma dor de cabeça crescente aos agricultores, tá? Principalmente na região de Cerrado, pelas próprias características dele. É uma planta daninha de ciclo anual e cada planta, ela produz aí em torno de 100 a 120 mil sementes. E por que que ela está mais presente ou está mais complicado o manejo dela nos cerrados? Porque a temperatura ótima dela de desenvolver, tá, é em torno de 20 a 35 graus. Então tá aí a foto aí de todo o ciclo dela. Então ela tem uma capacidade de adaptação nessas regiões aí de cerrado, onde eu tenho geralmente um sistema soja seguido de milho ou algodão safrinha, muito forte, tá? E além disso também a gente só está falando um pouquinho aqui do ciclo dela, como ela se desenvolve, né? Mas também tem toda uma questão de manejo e também questão de resistências múltiplas desse capim aí atormentando o agricultor. Ô, João, coloca a imagem do capim pé de galinha de novo. Deixa eu te perguntar. Ele já existia aqui ou ele veio de fora? Eu pergunto porque ele pode ter encontrado um ambiente, tinha predadores e perdeu predadores. O problema de monocultura às vezes extingue alguns predadores naturais, favorece o crescimento de algumas plantas, algumas ervas daninhas. E eu me lembro de uma história que me contaram uma vez em Uruguaiana, de um capim que chegou lá na pastagem, alguém levou como sendo uma grama muito boa e ele começou a se enraizar na pastagem de um jeito e era um capim muito fibroso, matava o pasto normal e o gado não gostava dele porque ele ficava entre os dentes aqui do gado, era muito fibroso. Então eu te pergunto, esse pé de galinha veio de algum lugar ou é criação nossa mesmo? Esse, infelizmente, é criação nossa, ele já está aqui nativo, adaptado há muitos anos, tá? Mas o que vem fazendo esse aumento dele realmente é os ajustes de manejo que precisam ser feitos, até para evitar esse aumento e também a facilidade de adaptação do pé de galinha nessa região de cerrados aí que a gente chama, tá? Só para ter uma noção, Tavinho, hoje as duas plantas daninhas mais presentes na cultura da soja são exatamente o pé de galinha e o capim amargoso, que são duas aí plantas daninhas de folha estreita, de difícil controle e já resistentes aí a alguns mecanismos de ação. Pode Tá? ser, pode ser que ele bem cortado fique até bonito no gramado da sua casa, mas no meio da plantação de soja, ele é uma desgraça geral. O que é que vocês têm recomendado de formas de manejo aí para o controle do capim, do capim pé de galinha, antes de falar aí desse produto novo que vocês lançaram e que ajuda também no combate? Bom, o capim pé de galinha, o produtor sempre tem que olhar o todo da problemática que ele tem. Isso conforme de avaliação prévia, conhecimento da área e tudo mais. E aqui a gente destaca não só o crescimento do capim pé de galinha, tá? Vou dar alguns dados para você. Nos últimos 5 anos, ele aumentou em 8 milhões a presença dele no cerrado, mas outras plantas daninhas que precisam entrar dentro do manejo do complexo de plantas daninhas que o agricultor tem que se preocupar, tá?
por exemplo, buva, o próprio capim amargoso, a própria vassourinha de botão. Então, ele tem que sempre estar olhando o complexo de plantas daninhas e daí trabalhar as ferramentas mais ajustadas para fazer esse manejo eficiente. Tá? Então, não adianta a gente também olhar somente o pé de galinha, a gente sempre tem que olhar o todo aqui do manejo do agricultor. E, no caso... Qual era a molécula que combatia o pé de galinha antes? Era alguma outra que já combatia alguma erva daninha? Porque vocês lançaram um produto específico para ele, né? Isso. Exato. A gente lançou agora, recente, o Paxel, recebeu registro agora para capim, pé de galinha, e ele vai encaixar muito bem dentro do manejo dos problemas do agricultor, incluindo o pé de galinha. Porque, como eu comentei aqui, temos folhas largas, folhas estreitas, e tem algumas alternativas do agricultor em que, quando ele mistura um produto para controlar folha larga e folha estreita, acaba prejudicando a performance do folha estreita. E a gente lançou agora o Paxel, que você não tem esse problema de antagonismo que a gente chama. E com relação aos produtos já que eram utilizados para controlar pé de galinha, tem o próprio glifosato e também tem os graminicidas específicos, seja aloxifop ou cletodin. Só que também nós temos já espécies de pé de galinha, biotipos já resistentes, seja glifosato ou seja algum tipo de graminicida, ou até mesmo a combinação de resistência dessas duas. Então, por isso que se faz fundamental uma estratégia utilizando diferentes manejos aí para uma estratégia adequada. E no caso da solução que a gente trouxe agora recente para o agricultor, o Paxel, ele vai estar controlando o pé de galinha em pré-emergência da planta daninha, aonde o agricultor, onde o Paxel ele vai estar impedindo essa nova germinação desse fluxo de planta daninha. Consequentemente, vai ter o menor número de indivíduos para ele estar fazendo o controle em pós-emergência. Isso é muito bom, porque o pé de galinha ele é extremamente agressivo. Então, quando eu tenho uma infestação de pé de galinha, por exemplo, ela pode estar tirando até 50% da produtividade da cultura da soja. Então, uma planta daninha extremamente agressiva, e nós temos que somar aí diversas estratégias de manejo, seja um manejo com produtos que não apresentam antagonismo, tá, no controle de graminicidas, auxiliado aí com efeito residual, com produtos em pré-emergência, e daí a gente geralmente vai precisar fazer uma aplicação sequencial aí utilizando um produto de contato nessa aplicação. Então, eu utilizo diferentes mecanismos, diferentes modos de ação para estar controlando também o capim pé de galinha. Isso sem falar nos outros formas aí também do manejo integrado, seja a questão de rotação e também a questão de outras, de ter planta verde, culturas em si para fazer cobertura vegetal para controle de pé de galinha. Mas, Tavinho, essa é bem complexa e bem difícil de controlar, viu? E você citou bem aí, porque ele é um tipo de grama, esse capim pé de galinha, e as gramas são muito bonitas no seu gramado, né? Devidamente podado, e você até acha bonito quando ela está cheia de sementinhas, porque fala, nossa, agora vai forrar, vai fechar, se bater, se eu molhar e se o tempo ajudar com o sol, vai ficar um gramado lindo e maravilhoso. Agora, na roça, aí, no caso na soja, é um estrago danado, porque todas as gramas são extremamente invasivas. E você lembrou bem, às vezes no controle dos nossos gramados se utiliza alguns produtos, né? Você citou alguns aí, e às vezes a ação de alguns produtos acaba eliminando alguns, né, alguns que você não quer, mas acaba favorecendo o crescimento e a proliferação de outros que estão ali e se aproveitam da situação. Então, esse produto de vocês aí, o Paxel, ele permite que haja um controle mais geral dessas plantas invasoras, mesmo porque elas são muito sedentas, tanto de água quanto de nutrientes, né? E elas puxam muito do solo, restando bem pouco aí para a planta. No caso aí, estamos falando da cultura da soja. Exato, e ela compete com a soja, seja por luz, nutriente, água, adubo,
certo? E com aqui e como eu comentei, a gente sempre tem que pensar no complexo. E o Paxel, ele vai ajudar o produtor exatamente nisso. Como ele não vai ter antagonismo e tem uma performance muito boa em plantas daninhas resistentes ou de difícil controle, como própria buva, vassourinha, amargoso e outras, o produtor não precisa ficar escolhendo entre, vou fazer agora o momento de controlar essa e depois, para evitar o antagonismo, eu tenho que controlar aquela. Porque a gente sabe também que no dia a dia da lavoura, é complicado ter esses diferentes tempos aí da parte de mecanização e tudo mais, e a própria operação da fazenda. Então, vem trazer essa ferramenta, a Corteva, é uma família nova de herbicidas, muita tecnologia envolvida, para levar de novo aí facilidade e simplicidade ao agricultor, para ele ter um controle muito efetivo das principais plantas daninhas, auxiliando aí toda a parte de operação e o dia a dia da fazenda. André, para a gente terminar, e como é que é a ação desse novo produto aí no capim pé de galinha? Porque a gente sabe que o glifosato, por exemplo, ele seca a grama indesejada, né? A graminha indesejada. Inclusive, no começo eu até perguntei se era a tal da tiririca. Você falou, não, a tiririca é outra coisa. No caso, o glifosato seca até a batatinha da tiririca que, se ela fica lá, ela reproduz novamente. Como é que é a ação desse produto no capim pé de galinha? O Paxel, ele tem controle em pós-emergência de folhas largas, ou seja, buva, trapoeraba, corda de galinha e outras, tá? E na associação que ele tem o controle de pré-emergência de folha larga e também folha estreita, no caso do capim pé de galinha. Isso daí, ele impede de que apareça um novo fluxo dentro da soja, ou seja, ele vai ter um período de controle dentro da soja e com isso a sementeira que já está na área, ela vai germinar muito pouco. Então, ou seja, o controle em pós-emergência desse pé de galinha, ele vai ser muito facilitado, porque a quantidade de indivíduos que eu vou ter germinado e dentro da cultura vai ser muito menor. Então, ele vai atuar dentro desta forma. E também prestar muita atenção aos históricos de resistência, porque como você citou, Tavinho, o glifosato. Hoje você tem a pé de galinha comprovadamente resistente a glifosato. Vou usar um graminicida. Hoje você tem pés de galinha já comprovadamente resistentes a graminicidas. E alguns são resistentes aos dois. Então é por isso que o manejo de pé de galinha ele tem que acontecer antes. Porque quando você deixa para fazer o controle na pós-emergência, a gente pode ter algumas surpresas desagradáveis. Uma boa alternativa é você fazer uma aplicação sequencial, ou seja, faz a dessecação com Paxel e entra com o herbicida de contato aí que vai estar controlando esse pé de galinha, como um caso, por exemplo, aí, de um glufosinato, vem apresentando uma opção em pós-emergência, que é um outro mecanismo de ação, bem interessante aí no manejo como um todo, ok? E atenção a esse dado aí que está na nossa tarja aí no vídeo. Ele pode causar perdas de até 80% na lavoura de soja. Você já tem tantos e tantos problemas aí, resolve o do pé de galinha que você vai dormir um pouquinho mais tranquilo, né, André? Pelo menos, não sei se tranquilo, mas menos preocupado ultimamente, viu, Tavinho? Tranquilo não dá. Ô, André, qual é a internet de vocês aí para quem quiser mais informações? Bom, para quem quiser mais informações não somente sobre Paxel, não somente sobre pé de galinha, mas sobre buva, a vassourinha e demais soluções da Corteva como um todo, é só estar entrando aqui no nosso site da Corteva e, importante também, estar contactando algum parceiro ou algum representante local. E uma coisa que a gente sempre reforça, Davinho, é que não existe mágica, existe informação, tecnologia e manejo. Então, antes de qualquer aplicação, sempre consulte aí um engenheiro agrônomo e sempre siga as orientações contidas em bula. Ok, André, ótimo. Obrigado pelas informações e boa semana para você que está só começando. Obrigado, boa semana, até logo.